Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Espero que tenham tido um Natal bem alegre, bem feliz, com a família, sem doença. Enfim, aqueles que estiverem doentes, a gente vai orando para que Deus abençoe e que seja curado. Mas o que a gente espera é que Deus abençoe muito vocês e abençoe as nossas vidas. Hoje eu gostaria de fazer uma pequena meditação sobre avaliação, avaliar aquilo que a gente faz. Então, sempre eu ponho um nome em algum título, em alguma coisa que a gente prepara, e o título vai ser avaliação. O que é avaliação? É ver o que fizemos esse ano. Olhar para esse ano, que foi um ano assim, muito tribulado, muito tempestuoso, né? Foi um ano difícil e causou um impacto muito grande em todo o mundo, em todas as pessoas, e muita gente veio a sofrer muitas consequências. Então, essa avaliação ela é muito necessária em nossas vidas. Para avaliar não só a parte material, mas a parte espiritual também, que a gente vê que precisa ser avaliada, porque o nosso viver com Deus, ele é mais suave, mais puro, mais digno. Então a gente tem que avaliar na nossa vida como nós estamos vivendo, seja na parte material ou seja na parte espiritual. A gente nota também que as empresas, chega no fim do ano, elas fazem o balanço, eles fazem a avaliação de como foi a empresa o ano, o que deu lucro, o que deu prejuízo, o que tem que ser aumentar, aquilo que tem que diminuir, enfim, tem depois que você faz uma avaliação numa empresa, você vai observar que muitas coisas têm que ser mudadas. E é isso, eu gostaria de examinar com vocês essa manhã sobre avaliação. Como que a gente está avaliando a nossa vida espiritual e não material. Materialmente, a gente viu que foi um ano desastroso. Mas espiritualmente, a gente pode ter ganho ou perca. E a gente avaliando, a gente vai conseguir melhorar aquilo que está errado e acertar mais naquilo que não está certo, né? Então, o objetivo da gente sempre é avaliar sob os olhos de Deus. Que sob os olhos de Deus, a gente faz uma avaliação mais correta. Eu tenho aqui na Bíblia uma passagem que eu gostaria de ler e explicar para vocês, a avaliação de um homem. Diz assim a palavra de Deus aqui em Daniel capítulo 5, versículo 26. Era de um homem, de um rei que não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Então ele fez uma festa. Nessa festa, ele pegou todos os objetos do templo do Deus vivo, que tinha com o judeu em Jerusalém, pegou todos os objetos sagrados e fez uma festa segundo os padrões dele. Nessa festa foi convidado muitas pessoas do reino, muitas mulheres, muitas prostitutas, muitas pessoas de má fama, e foi usado, aquele material sagrado foi usado para ele se exibir na festa como se ele fosse superior a Deus e pudesse fazer com aqueles objetos sagrados aquilo que ele desejasse, para a satisfação de prostitutas e marginais, pessoas longe da vontade de Deus. Então esse homem recebeu a mão de Deus e escreveu na parede uma coisa que eu vou ler. Diz assim: Mene, mene, tekel parsim. Esse é o significado dessa palavra. Então, essa palavra que foi escrita, e o significado é: Mene, Deus contou os dias do teu reinado, falando para o rei.
e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Veja bem, o problema daquele homem era pegar os objetos sagrados e você usar ele para as suas urgias, para a sua bebedeira, para os seus prazeres. Enquanto aquele objeto era sagrado, era para servir ao Senhor. Então ele foi servir ao rei de uma maneira inadequada, de uma maneira totalmente fora dos padrões de Deus que tinha criado aqueles objetos para ser usado. Então veja bem, a sentença daquele homem era Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Aquela noite aquele homem morreu. Aquela noite aquele homem morreu. Ele foi eliminado. E veja bem, assim a gente precisa observar sobre as coisas de Deus. Será que a gente não está? Como que a gente está usando as coisas de Deus? Por exemplo, Deus nos deu 6 dias para fazer a nossa obra, e o 7º é para descansar, fazer a obra de Deus. Como que eu estou usando esse dia do Senhor? Como que eu estou usando ele? De que maneira eu tenho usado? Então veja bem que a gente pode estar usando o dia do Senhor como esse homem usava. Em bebedeiras, em orgias, em farra, em coisas que não servem. Mas o dia do Senhor deve ser respeitado e cumprido para a honra e glória do nosso Deus. Então veja bem, esse livro nos instrui. Ele nos instrui a maneira que devemos usar. Mas tem algum detalhe que é muito importante em nossas vidas e que eu aprendi. Eu ganhei uma Bíblia de uma pessoa que era crente há muito tempo atrás. Ele trabalhava para mim e ele me deu uma Bíblia. Eu nunca abri essa Bíblia. Sabe por que eu não abri a Bíblia? Porque eu não entendia nada. Não via nada na Bíblia. E não via nada na Bíblia. Um dia, quando eu me converti, quando depois a minha vida nas mãos de Deus, eu falei, Senhor, toma conta da minha vida. Eu peguei tomar algum susto com a Bíblia. Agora, ela já não era estranha. Ela falava comigo. Ela falava de uma maneira tão impressionante que eu e a minha esposa, a gente ficava chocado com os avisos que vinha da Bíblia, com os ensinos que vinha da Bíblia. Aquele homem que eu estou citando, ele não conhecia Deus. Então ele fez aquilo que Deus deu, que era sagrado, ele fez farra e sofreu as consequências. E a gente precisa observar que na nossa vida a gente também não fique fazendo farra, não fique desprezando o dia do Senhor, não fique desprezando aquilo que é sagrado, que Deus separou para que a gente usasse em benefício da nossa própria alma. Então é o dia do Senhor, o dia que a gente se chega e conversa com Deus, fala com Deus, aprende de Deus. É muito interessante. Muitas vezes a pessoa tem base, fala assim, eu tenho religião. Eu tenho religião. A minha religião é assim, 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 assim. Ora, todo mundo tem religião. O importante é ter Cristo no coração. Essa é a diferença. É o erro do ser humano hoje, é achar que aquilo que você tem uma religião e se apoia nela, e joga tudo nas costas da religião. Isso é uma farsa. Não é a realidade. A realidade é que a gente tem que obedecer a Deus e glorificar a Deus e ver o que Deus quer de nós através da palavra de Deus. Como a palavra de Deus pode falar comigo? Quando eu entrego meu coração a Jesus Cristo. Quando eu falo, Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Eu repito isso, porque isso foi fundamental para a minha fé. Aí Deus pega esclarecer a vontade dele em nossas vidas, para que a gente não use os argumentos desse rei. Eu faço aquilo que eu acho. Ele está fazendo aquilo que ele achava. E aquilo que a gente acha
diante de Deus não serve. A gente precisa observar o que Deus acha. E que Deus acha sempre o melhor. Ele tem o melhor para nos dar. Ele tem o melhor para nos dar. E Ele quer dar esse melhor. Mas para isso, existe uma palavra que se chama obediência. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que examinar. Eu tenho que pôr o meu coração, a minha vida, diante de Deus. Então, veja bem, é dia de reflexão. É dia de olhar o que tem de errado na vida da gente. E consertar. Porque Deus nos dá essa oportunidade. Ele dá a oportunidade da gente consertar, da gente melhorar, da gente ter um contato direto com Deus. Então, veja bem, o que Deus quer realmente de nós é que a gente, temos um ano pela frente. Temos um ano pela frente. E a gente não vai viver da mesmice. Tem novidades. Tem novidades que só Deus pode revelar. E Ele pode revelar tantas verdades para nós. Deus tem revelado tantas verdades para mim que eu fico impressionado como que Deus é maravilhoso. É por isso que eu não teria condições de falar de Deus se eu não tivesse um toque de Deus. Se a mão de Deus escreveu na parede a sentença daquele homem. A mão de Deus continua agindo hoje no nosso coração, tocando o nosso coração, para que a gente olhe para o Senhor e veja o que Ele quer de nós. Deus quer ser o melhor para você, o melhor. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus esclarece. Você vai ter na Bíblia você vai ter conteúdo suficiente para manter a sua fé. E você vê, através da Bíblia, os ensinos corretos de Deus. Como se conduzir em um mundo tão pecaminoso, onde você pode e deve ser uma bênção, não só para a sua família, mas para o seu próximo, para a sua família, para o mundo, para que o mundo veja Jesus em nós. É necessário que a gente ponha a nossa vida nas mãos desse Jesus e confia nele, e ele tudo fará. A palavra de Deus é interessante, porque ela mostra muitas faces, e às vezes a gente se analisa, e aquele que a gente analisa é que a gente acha que é. Mas aqui em Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram. Quem que não pecou? E destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos nós pecamos e não tem direito de ir para o céu. Mas se eu parasse aqui, seria um problema. Mas Deus não parou aí. É isso que é interessante. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é se render a Cristo. É pôr Cristo nas nossas vidas. Ele faz a gente rever as nossas vidas para que a gente conserte aquilo que está errado. Que muitas vezes a gente fica satisfeito com os erros que temos. Mas a gente pode corrigir e melhorar cada dia da nossa vida, a gente pode corrigir, desde que a presença de Deus esteja em nós, para a gente corrigir, ser orientado, ser discipulado, ser manejado por Deus. Então Deus quer realmente que a gente ponha nossas vidas na mão dele, porque ele nos ama. Veja bem, se você puser alguma coisa na sua mão e você ama aquela coisa, você procura dar àquela coisa o melhor trato. Se você se pôr na mão de Deus, você já pensou quanto melhor Ele quer para nós? Então, essas coisas que a gente tem que observar. É avaliar o que eu tenho feito. Se aquilo que eu tenho feito, se eu não entendo nada sobre a Bíblia, mas eu quero entender, eu quero saber de Deus, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me oriente. Jesus, convide Jesus. Convide Jesus. Ele está pronto para entrar no seu coração, a hora que você quiser. Eis que estou à porta, ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se abrir
a porta, eu entrarei e ficarei contigo. É uma promessa dele. Não é eu que estou inventando. É a promessa dele. É uma promessa que ele faz. Então, veja bem, seria a melhor maneira de começar o ano. Começar um ano assim, como Jesus, entendendo as suas coisas, entendendo aquilo que é sagrado, aquilo que é puro, aquilo que é digno, e manter esse padrão para honrar e glorificar a Deus e para que a gente seja muito mais feliz e deixe outras pessoas felizes. Deus não só quer o nosso coração, Ele quer usar nós para beneficiar um mundo que está podre, que está destruído. Mas Ele quer a gente. Deus ainda nos quer. Deus ainda nos quer. Deus ainda nos quer. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que medite, avalie. Depois de uma avaliação, ponha Cristo no seu coração para sempre glorificar o nome dele e andar e entender os recados que ele tem guardado em um livro tão precioso e de uma sabedoria extraordinária. É impossível eu relatar o valor de uma Bíblia. É impossível. É só através do Espírito Santo, através de Deus, abrindo os nossos corações, abrindo nossa vista para ver muito mais do que uma pessoa sem a Bíblia vê. Então, veja bem, aquele homem morreu. Aquele homem morreu. E a gente só tem vida se tiver Cristo. Se não tiver Cristo, nós já morremos. A gente precisa ressuscitar. A gente ressuscita porque Cristo ressuscitou. E nós podemos ressuscitar com Cristo e ficar com Ele toda a nossa vida. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja com vocês. Tenham um bom ano, um ano feliz na vida de vocês. É o desejo lá do meu coração. Amém. Deus abençoe. Tchau.